Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Comigo tá tudo jóia. Gostaria de falar com vocês hoje sobre uma entrevista, que o ministro Alexandre de Moraes deu a alguns canais de televisão aí, e jornais, e que foi divulgado agora recente, tem acho que 1 ou 2 dias aí. Mas eu queria tratar desse assunto quanto à incoerência do ministro, quanto a um fato e a incoerência dele quanto a outro fato. Lembrando que o próprio Bolsonaro falou que ataque foi o que aconteceu com ele na facada, do Adélio Bispo lá. E realmente ali esse é o ponto que eu quero traçar com vocês. Tá bom? Antes de mais nada, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e que você possa nos ajudar indicando esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam também receber esse conteúdo. Tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas. Meus amigos, não sei se você viu, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele colocou numa entrevista que o 8 de janeiro não foi um ato de vandalismo, não foi um ato que as pessoas queriam manifestar, mas ele falou que foi realmente um golpe, uma tentativa de golpe. Primeiro ponto que eu queria traçar com vocês é que ele trouxe que na entrevista dele, ele fala que a população foi até o Congresso, foi até os 3 poderes, tomou os 3 poderes para que houvesse uma GLO, uma garantia da lei e da ordem, e para que o Exército pudesse intervir, ou seja, houvesse uma intervenção militar por meio daquilo. Primeiro ponto que eu quero traçar com vocês é o seguinte: quem faz a segurança do Congresso não é a Polícia Militar. A Polícia Militar auxilia nos arredores do Congresso. Então quem faz a segurança é a polícia do Congresso. E sendo onde estão situados 3 poderes da nossa federação, quem tem o poder, quem tem a disponibilidade de fazer toda a segurança junto com a polícia são os militares. Lembrando que o ministro Flávio Dino tinha todo o conhecimento anterior a tudo o que estava acontecendo. Basta ver em várias entrevistas aí que ele sabia de tudo o que estava acontecendo, bem como houveram militares que estavam no dia 8 de janeiro lá e auxiliaram os baderneiros, ali naquela situação. Eu aqui não estou falando, queridos, eu não estou aqui querendo falar que quem está certo ou quem está errado. Eu entendo que quem se excede, tanto nas suas manifestações como nas suas reivindicações, ele deve ser punido sim, claro, sem dúvida, que ele tem que ser processado, tem que ser punido, tem que ter a reprimenda necessária. Mas o que eu estou falando é que no 8 de janeiro nós tivemos muitos patriotas, pessoas que nunca tiveram um processo contra eles, que eles foram lá porque eles viam uma necessidade de realmente o povo se levantar para que aquilo fosse o início de uma mudança democrática no que tange a nossa nação. Houveram muitas pessoas que foram infiltradas naquele caso, muitas pessoas que estavam ali para fazer baderna, mas que não eram conservadores. Basta você ver que muitas entrevistas eles falam que existiam pessoas. E mais, existiam pessoas ali que realmente eram patriotas e por causa da emoção, por causa daquilo que estava acontecendo, isso é um efeito comum no ser humano, que é tipo um efeito cascata. Então você acaba fazendo coisas por emoção, por ímpeto, e acaba que você invade coisas, você fala coisas,
e que realmente aquilo que foi excesso, você deve ser punido, realmente. E ele, na entrevista dele, ele fala que foi uma tentativa de golpe, mas olha só, a gente teve uma entrevista de um general, que eu não me recordo o nome, que ele fala sobre essas questões e fala que para que haja golpe é preciso que haja a empunhadura, ou seja, que ele seja feito pela força e pela arma. E em momento algum o exército estava cooptado ou estava captado para esse fim. Quem tem e detém o monopólio das armas no Brasil é o exército. Então, se você falar assim, foi um golpe, igual ele falou, não há coerência. Por quê? Porque ninguém que estava ali portava arma. Foi encontrado, só para você ter uma noção do disparate que é dito nessa questão, foi encontrada uma arma jogada no lago, que essa arma foi uma das causas que falaram que haviam armas. Meu querido, deixa eu te falar, com uma arma você quer fazer uma insurreição? Com pedra, com pau, com quebradeira? Deixa eu falar, destruição de patrimônio público é tipificado. É tipificado. Mas vamos voltar para o 8 de janeiro para você entender. Quando você fala que o 8 de janeiro foi um golpe, você tem que entender que havia por trás disso alguém que coordenava esses golpes. Quem é essas pessoas que coordenavam esses golpes? Quem era o coordenador desses golpes, sendo que não foi encontrado pessoas que estavam coordenando? Como que alguém vai incitar uma nação sem coordenação? Então, é incoerente o ministro falar que houve um golpe, e ele fala mais, ele fala que a ideia desse golpe era assassiná-lo. Ele vai ser bem mais sucinto nisso, ele vai ser bem mais claro nisso. Ele fala que eles queriam a morte do ministro Alexandre de Moraes, a morte dele. E, meus irmãos, meus queridos, como é que um ministro fala isso? Ele fala que há provas. E eu até entendo que ele sentiu medo, eu até entendo que ele tenha sentido medo, né? Mas ele estava na França, ou Londres, ou, né, no Reino Unido, ou na França. Então ele entra em contato, na entrevista dele, ele entra em contato com Flávio Dino, que era o ministro da Justiça, que sabia antes do acontecido, já tinha documentos que falavam para ele que isso poderia acontecer, e ele não tomou nenhuma providência. É incoerente que o ministro fale tudo isso e não mostre provas daquilo que ele está alegando. Ele fala que há testemunhas de pessoas que estavam lá, que falaram. Então que torne público esse discurso dele, que torne público o que foi dito nas testemunhas, da mesma forma que foi tornado público aquilo que foi dito no caso dos processos do Lula. Por quê? Porque isso traria segurança jurídica. Mas o que acontece é como se fosse um inquérito, né? Porque isso está sendo investigado pela Polícia Federal, há um inquérito sendo feito nessa questão, mas parece que agora nós temos, além do inquérito do fim do mundo, que é aquele que as pessoas são investigadas, mas ninguém tem acesso ao documento, ninguém tem acesso às provas, ninguém tem acesso à sua própria defesa, porque como que você vai fazer uma defesa prévia se você não tem a sua acusação? Pessoas foram presas sem saber por que estavam sendo presas, e agora, ó, pra você ver a incoerência, e agora as pessoas estão sendo julgadas e condenadas, ó, pra você ver a incoerência, julgadas e condenadas pelo 8 de janeiro, em anos, né, em tempo de prisão superior a 15 anos, 16 anos. Olha a incoerência. Vamos trazer o ponderamento, então. Ele fala que isso foi um ato antidemocrático, correto? O ministro fala que isso foi um ato antidemocrático. Ponto dele. Vamos entender, então, o que seria um ato antidemocrático. Não seria ato antidemocrático o que o Adélio fez com o Bolsonaro? Não seria um ato
antidemocrático, puni-lo também na mesma proporção que foi feito, mas não. Olha só para você ver o tanto que esse negócio está mal contado. Porque o Adélio dá a facada, ele vai ser internado em Juiz de Fora. Quando ele vai internado, Adélio já tem pronto para poder servir ele os melhores advogados e bancas de advogados do Brasil. Um dos melhores. Aí você para e pensa, cara, e ele já tem um atestado psiquiátrico, que ele foi declarado, né, inimputável, e ele sendo inimputável, ele não pode ser preso, ele não pode ser punido, tanto que ele está preso num hospital psiquiátrico, mas pergunta se pôde ser feito as investigações, se liberaram os áudios, liberaram a escuta telefônica dos telefones, dos celulares, dos notebooks do Adélio. Ou seja, olha a incoerência. Enquanto as pessoas estão sendo investigadas no 8 de janeiro, pessoas sendo punidas há 15, 16, 17 anos, o Adélio não teve sequer os seus celulares quebrados, a escuta, né, telefônica quebrada. Sequer teve os seus notebooks verificados. Que coerência que é essa? Ou seja, para alguns o rigor da lei, para outros somente a lei. Ou seja, aquilo que a gente puder tirar, a gente vai tirar. O que eu estou trazendo para vocês? É porque nós temos que entender que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Pau que bate num, bate no outro. Né? A incoerência ela é gritante. Porque aí o Bolsonaro vai falar sobre essa questão, ele fala que ato antidemocrático foi o que o Adélio fez. Porque se ele tivesse matado o Bolsonaro naquela facada, ele seria punido por quê? Por quem? Por que esse processo não foi para o STF e ficou na primeira instância? Por que ele foi julgado como louco, enquanto que aquelas pessoas que estavam emotivas naquele momento, elas são julgadas como pessoas que estão aptas a exercer seu juízo? Né? Talvez ali foi um efeito manada, entra um monte de gente e muitas pessoas acabam cometendo excessos, isso faz parte. Tanto que nos motins, você não sabe quem mata uma pessoa por conta de motim, porque são várias pessoas e não sabe qual que foi o golpe que culminou na morte de uma pessoa ou na depredação de um patrimônio público. Foi o que aconteceu lá. Então, hoje, a gente vê que há uma disparidade muito grande entre aquilo que vai contra essas pessoas, contra aquilo que vai contra as outras pessoas que têm pensamentos e ideologias diferentes. Por isso que eu estou falando, às vezes, que não se espante se nesse tempo agora, nós fomos perseguidos por pensar diferente. Por pensar, entendeu, que o Estado realmente ele deve ser mínimo, que o Estado deve ser, ele deve deixar com que o empreendedor faça suas coisas, que a família é o centro, né, que é o alicerce de toda a sociedade. Nós podemos ser perseguidos por isso. Nós podemos ser perseguidos por falar somente o óbvio. Então, eu queria deixar isso com vocês, queridos. Eu queria deixar isso para que vocês possam pensar. Será que não há incoerência e não há incongruência naquilo que é feito pelos ministros, né, ou pela Justiça, ou pela Câmara dos Deputados, pelos senadores e pelo presidente? Né? Eu vou trazer um outro vídeo agora falando da incoerência do Lula quanto a ele falar que o 8 de janeiro é culpa do Bolsonaro. O tanto que ele é incoerente nessa fala, o tanto que ele é vil nessa fala. Tá bom, meus amigos? Fica esse vídeo aí para vocês. Que Deus possa abençoar seu final de semana, sua semana, e que você tenha, né, uma semana muito produtiva aí.
Que Deus abençoe e nos vemos em breve com outro vídeo falando mais de política, tá bom? Um grande abraço e fique com Deus.